Fala, meus amigos são paulinos, uma ótima quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do tricolor que joga nesta noite às 21h30 contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Dia de vencer e melhorar sua classificação no campeonato. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para as últimas notícias desse jogo. De hoje, dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, é São Paulo e Vasco no estádio do Morumbi. Vamos ouvir alguns personagens para a gente falar sobre esse jogo. É muito difícil você sentir que não consegue fazer o que mais ama no mundo. Dá muita frustração e eu tratei de comunicar com ele que é normal isso, que permita sentir isso, mas que contava agora com um apoio mais se ele precisara. Ele me brindou, a verdade que foi muito receptivo, falou muito bem do clube, da instituição, da torcida, tudo. Me ajudou bastante no primeiro dia. Agora eu vou continuar mantendo a reação. E sim, a gente falou sobre os processos, sobre a dificuldade, mas acho que é um processo que é difícil de você dar um conselho, porque é algo muito personal, mas sempre tem contar com apoio é muito importante. E a verdade, como falei anteriormente, estou muito contente de encontrar com um grupo muito bom. Melhor temporada, acho que tem isso com gols e 2 assistências. Eu estou muito feliz. Creio que vou crescer muito mais. Ainda mais com a chegada do direito, está me ajudando bastante. E creio nisso sim. Estava no Egito na seleção e o Vasco fez um esforço para me estar aqui, para me treinar pelo menos no treino, antes desse jogo que é muito importante para a gente. O time do São Paulo é um time muito qualificado. Mas creio que o nosso time trabalhou muito bem essa semana. O Diniz vem falando muito com a gente. E se Deus quiser, vamos sair com essa vitória. Que nessa parada vai ficar um dia. Então, com essa vitória, vai ser trazer tranquilidade para a gente voltar muito mais forte. Ah, o botonista da colina, quando ele vê o Ryan, ele já fica ele fica todo animado. Ele sabe que o garoto faz gol. É o botonista da colina, você lembra dele, né? Opa! Grande figura, grande corneteiro vascaíno. Temos o provável São Paulo na nossa tela, do professor Luiz Zubeldia. Vai com calma, Zubeldia. Não vai ficar enchendo a paciência do árbitro, do quarto árbitro. Parece que você tá fazendo uma disputa com o Abel Ferreira pra ver quem é o mais chato do momento com a arbitragem. O último jogo já estava suspenso, tá voltando agora. Aí você é suspenso, aí você prejudica o seu tricolor. Rafael no gol, o provável São Paulo. Cédric ou Ferrarese? Arbolenda, como diz Viola Dantas. Grande tricolor também. Alan Franco e Wendel, Alisson, Pablo Maia, Lucas Ferreira. Garoto de Cotia, é velocidade pelo lado direito. Luciano, Enzo Dias ou Luca e André Silva. Esse aí também tem o perfume, hein? Que a bola gosta. Também gosta de fazer gol. O provável Vasco do técnico Fernando Diniz com o Vasco está na pedra. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Lemos e Piton. Ah, aquele cruzamento na cabeça do Verrete. Torcedor do Vasco já acorda no dia do jogo pensando naquela bola que o Piton cruza e o Verrete, o pirata, só confere. Hugo Moura, Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira com Verrete, ali, como diria Eugênio Leal, na centroavância, Eugênio. Você falou que esse jogo aí te chama atenção. Claro que chama, né? O jogo que já foi final de Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Duas das maiores torcidas do Brasil, pelos rankings aí, terceira e quinta, não é isso? Exatamente. Pelas pesquisas de tamanho de torcida, o São Paulo tem a terceira maior, o Vasco tem a quinta. Então é um jogo que naturalmente chama atenção, todo mundo quer saber, todo mundo quer ver, mas olha para o campo e... Nossa, não é aquele São Paulo, não é aquele Vasco. Cadê o Lucas e o Oscar? Mas tá demorando demais para esses caras voltarem, pô. O torcedor do tricolor fica bravo. É verdade. Tomara que voltem logo. Assim, não tenho como entrar nessa área médica, né? É uma coisa muito específica, mas sim, o São Paulo sente falta deles. Agora, vamos ver, o Dineno é a grande novidade. Não sei se ele começa o jogo, se ele sai do banco e entra em algum momento, ele já está regularizado. A prévia coloca ele no banco, né? Ele com a possibilidade para entrar no segundo tempo. Porque o André Silva vem jogando, vem correspondendo, vem jogando bem. Ele chega justamente pela ausência do Caleri. Vamos ver se com o tempo ele ganha essa condição de titular.
Um jogador que vem sem ritmo de jogo, vem sem sequência de partidas, mas chega para compor o elenco em função da ausência prolongada do considerado titular, que eu acho que, assim, pelo que vem jogando bem o André, o Calleri estava abaixo, né? E a torcida já vinha... Olha que o Calleri é ídolo. É muito ídolo. O Calleri é ídolo, mas a torcida já vinha se impacientando com o Calleri. Porque realmente a fase não era boa antes da lesão mesmo, né? Então, acho que o André ocupou bem esse espaço e agora resta ao Dineno entrar e mostrar que pode fazer mais do que tem feito o André. Eu acho que é a grande novidade. O Vasco não tem novidade, né? Não tem nada de diferente em relação àquilo que vem jogando. Tem a volta do Hugo Moura. Exato. Mas o Vasco, o retorno do Hugo Moura. O Vasco, para mim, tem uma novidade, entre aspas, vai. É um jogo depois de ter tido bastante tempo para trabalhar com o Diniz. Sim. Então, o Vasco, que claramente já deu para ver a mão do Diniz no time do Vasco nos primeiros jogos, mas agora eu fico na expectativa de ver um pouco mais, né? De ver um Vasco mais bem trabalhado. Coisa, né? E o Vasco melhorou. O Vasco melhorou. Melhorou, sim. É um time muito mais consistente no aspecto de coletividade, né? E outra questão que é um problema do Vasco, que agora imagino que possa ser amenizada, é a questão física, né? Sim. O Vasco é um time que despencava de rendimento no segundo tempo. Agora, com esses dias aí sem jogos, embora o Diniz treine muito, né? Os treinos do Diniz são longos, intensos. Tal, muito intensos, mas não é o nível de desgaste das competições, né? De jogos competitivos. Eu acho que dá para esperar um futebol com algo mais, né? Do que já vinha mostrando nessas primeiras partidas do Diniz. Se bem que, assim, na volta, depois da parada, aí eu acho que ele vai ter tido um tempo suficiente para estabelecer todos os padrões. Vamos ver se o Vasco consegue contratar para a próxima janela, né, que não é essa do Mundial. Se é que ele vai ter condição de trazer jogadores. Eu acho que com o perfil do Diniz, talvez o Vasco traga jogadores assim, já mais experientes, com qualidade técnica, mas que não estejam tão valorizados no mercado. O Diniz fez muito isso no Fluminense. Verdade. Conseguiu adaptar jogadores ali para dar uma enchida no elenco, qualificada mesmo, porque passando dos 11, o nível... Do banco de reservas? Cai muito. O Vasco sofre muito a partir das substituições feitas ao longo do segundo tempo, ali 15, 20, 30 minutos. Reta final de jogo é sempre um drama para o Vasco. Então, mas o jogo de hoje é isso, o Bira falou, talvez já se possa ver algo mais, mas também no ritmo de pré-férias, que é brincadeira. Que eu acho que o Vasco e o São Paulo também, o Corinthians e o Grêmio estão bem instalados no meio da tabela, né? Mesmo se eventualmente perderem, vão ficar ali. Eu falo de Corinthians e Grêmio porque era o jogo anterior que a gente estava comentando. Sim. No caso de Vasco e São Paulo, eles são abaixo na tabela. É um limbo piorado. Ele é um limbo piorado, porque assim, eles são clubes que têm a possibilidade, com uma derrota, de ficarem um mês olhando a tabela do campeonato ali e ficar olhando, nossa, como a zona de rebaixamento está pertinha. Né? Então, acho que esses times têm uma motivação diferente para esse jogo, que é de eventualmente se afastar um pouco disso, onde o Grêmio estava, o Grêmio já se afastou, para chegar e ficar um mês olhando com a tabela. Não, tá tranquilo, eu estou no meio do campeonato aqui, depois a gente vai reorganizar a casa e ver como faz na segunda metade. Agora não, né? Esses times, São Paulo e Vasco, se perderem, São Paulo é um time que só empata, né? Ganha muito pouco. Então, além de tudo, São Paulo vai mal no critério de desempate contra qualquer um, que só empata. Então... E vem de derrotas, né? Vem de derrota. Perdeu pro Bahia, perdeu em casa pro Mirassol, 2-0. Então, vai olhar ali a tabela com a zona de rebaixamento ali pertinho, é incômodo. Então, acho que tem uma motivação diferente para esse jogo. E eu acho que, assim, analisando as escalações que a gente trouxe para o Fã de Esportes, o Fernando Diniz, pelo menos, conta com o que há de melhor no Vasco. Né? Basicamente, a escalação do Vasco que fez 3-0 no Melgar, na Sul-Americana, que foi um jogo muito bom do Vasco, talvez o melhor jogo até aqui, sob o comando do Fernando Diniz. A questão é que, no jogo seguinte, já contra o Bragantino, sofreu muito, o Bragantino muito bem treinado pelo Fernando Seabra, e o Vasco saiu derrotado por 2-0. Já o São Paulo tem as ausências de Oscar e Lucas, citados pelo Abel, mas o Zubeldia está sofrendo com desfalques o ano inteiro. Eu acho que isso não pode ser também uma válvula de escape para críticas, porque virou aquela questão de quando o São Paulo joga mal, não pode falar que o São Paulo jogou mal porque está com desfalque. Não é por aí. Mas além de Lucas, Oscar, você tem o Ferreirinha fora, você tem o Juan Tressoldi, que é mais um jogador que acabou
indo para o departamento médico, você tem o Marcos Antônio, você tem o Luiz Gustavo. Então o Zubeldia está precisando se reinventar ao longo da temporada para ter um São Paulo competitivo. Faz tempo, desde o começo do ano. E o Dineno pode auxiliar aí, talvez até tentando fazer com que ele jogue numa parceria com o André Silva, por que não? Você não precisa ter um 9 estável lá, ter 2 jogadores de área para fazer o time ser mais ofensivo, porque as peças de ataque do São Paulo, a gente citou aqui, Lucas, Ferreirinha, Oscar, estão todos fora. E um revés hoje para o São Paulo seria uma catástrofe, é o que o Bira falou. O São Paulo faz uma campanha muito abaixo no Brasileirão do que era esperada. O Vasco a gente já tinha uma expectativa mais dentro do que está acontecendo, mas um revés ou um empate hoje vai acontecer exatamente o que o Biratã falou. O São Paulino vai olhar por um mês na tabela e falar, caramba, eu tô com 12 pontos, 13 pontos, já passou mais de um quarto do campeonato. Essa vai ser minha briga? Né? A gente tem um outro jogo nessa rodada que isso vai ser pior ainda, tá? A gente chega lá. Né, Abel? A gente chega lá. Antes disso, vou chamar a vinheta aqui do nosso palpite artilheiro. Bora lá. O palpite artilheiro de hoje é exatamente sobre essa partida, São Paulo e Vasco no estádio do Morumbi. Olha, quem leva melhor em São Paulo e Vasco? Então eu vou começar, vou dar o exemplo aqui. O meu palpite é 2-1, vitória para o São Paulo. Aquela força do fator casa, da torcida tricolor. Lucas Ferreira com velocidade fazendo gol e André Silva também. 2-1 para o tricolor, o meu palpite. E o seu, Johnny? Eu vou de 2-1 para o Vasco, vou usar hoje. 2-1 para o Vasco, Verratti vai aprontar e vai fazer 2 gols. Gostei dessa, hein? 2-1. Johnny já trouxe os gols também, que nem eu. E o André Silva faz o de São Paulo, tô contigo. Eu falei André Silva e Lucas Ferreira, né? Isso. Você falou 2 gols do Verratti, 2-1 Vasco. Isso. Bira Leal, seu palpite para São Paulo e Vasco, estádio do Morumbi. 1-1. Bira muretou. Não, assim, o São Paulo só empata. Não, tudo. Se você tem um São Paulo só empata. Tem um ponto. O São Paulo é o time com mais empates no Brasileirão, 6 empates. Você tem um ponto, São Paulo só consegue um ponto. Sempre. Boa, então o Bira apostou no empate 1-1 e justificou dizendo que o tricolor nesse Campeonato Brasileiro é o time dos empates. Eugênio Leal, não vem com 0-0. Já matou, hein? Matou. Brau. Quem é o palpite? O seu qual é? Mas você gosta de futebol, você gosta de gols. O seu qual é? 2-1 para o tricolor. O gol é importantíssimo, todo mundo ama ver gol. Óbvio. O jogo do futebol tem isso como objetivo. Aliás, gol é objetivo. Nem sempre acontece, né, Bel? Nem sempre acontece. Não é como basquete, que a pontuação é alta e tal. Futebol, você tem ali... Tem muitos jogos que terminam 1-0, 0-0. Mas eu acho que vai ganhar São Paulo 1-0. 1-0 São Paulo é o palpite de Eugênio Leal. Então 1-0. Bel, deixa eu falar o seguinte. Diga lá. Fui cornetado aqui, porque eu falei que São Paulo é a terceira maior torcida, porque há uma pesquisa aqui dizendo que o Palmeiras é a terceira. Eles ficam sempre torcida, alternando, né, nas pesquisas recentes. Assim, o Palmeiras fica em terceiro, daí São Paulo vai para terceiro. Na verdade, assim, durante muito tempo, técnico. o São Paulo foi a terceira maior torcida, né? Só que 2 pesquisas recentes, tem uma de semana passada e tem uma outra que acho que é do começo do ano, em que o Palmeiras apareceu à frente. Agora, é equilibrado o Palmeiras e São Paulo e tem uma questão que... O Palmeiras deve ter crescido sua torcida nos últimos anos com essa fase espetacular. E não é só isso de crescer torcida, tem que entender um pouco como pesquisa de torcida é feita, né? Pesquisa de torcida, é muito caro você fazer uma pesquisa. Você botar gente na rua para entrevistar 1000 pessoas no Brasil inteiro, é caro, assim, você custa dinheiro para o Instituto. O que normalmente eles fazem? Eles normalmente pegam alguma outra pesquisa que está sendo feita, tipo uma pesquisa política, normalmente. Existe sobre uma opinião pesquisa... sobre o governo. Tanto é que quase sempre que sai uma pesquisa sobre torcida, se você for ver, na mesma semana sai uma pesquisa sobre achando do governo. Como vai ser, como está a corrida eleitoral ou quem vai ganhar. Você faz a pesquisa, isso, por exemplo... Como está a opinião do público sobre o governo. A audiência de rádio também é assim. Você chega, Bira, vem cá, é uma pesquisa de hábitos de consumo. Você ouve rádio? Qual a rádio que você ouve? Que horas você ouve a rádio? Não existe a maquininha de Ibope para rádio. Não existe. É uma pesquisa que rastreia a sintonia que você vê. E aí você torce para qual time? Time tal, não sei o quê. Você tem quantas televisões na sua casa? É uma pesquisa não, e de daí hábitos pergunta, o que você está achando do governo? Agora, o que você está achando do governo? Para quem você vai votar na próxima eleição? Você faz várias então, uma só. O que eu queria dizer é o seguinte... jovens não entram na pesquisa, porque normalmente essas pesquisas só são feitas com eleitores.
Ah, é? Só feita com 16 para Absurdo. cima. Então, por exemplo, essa coisa de o Palmeiras está ganhando, ele está ganhando muita torcida, em geral não conta muito. Porque os jovens só vão começar a entrar na pesquisa quando eles passarem a ter idade para votar. Mas o que acontece? Acontece o efeito de o time que está em boa fase, é aquele cara que ele gosta de futebol, mas não torce muito. Muitas vezes ele torce por causa do pai, da mãe, sei lá o quê. E daí, assim, se pergunta para quem ele torce, às vezes ele fala que, quando ele está meio desconectado, ele fala, não torço para ninguém, não gosto muito. Ou então o cara torce para um time da cidade dele, mais um time grande da capital ou do sudeste, vai. Daí às vezes ele fala torce pro time local, às vezes ele fala torce pro Mas time... quando o time tá na boa... Mas quando o time tá na boa, entendeu? Por isso que dá esse efeito. Como o Palmeiras tá... E assim, eu não tô falando... Então, qual é o terceiro? Quero saber. Eu não sei, porque o São Paulo muitas vezes foi terceiro colocado na Tem essa pesquisa, porque o São Paulo estava bem também. Essa pesquisa recente do Instituto assim, Infomoney coloca o Palmeiras à frente do São Paulo. 8,1 contra 7,7. Então, de qualquer forma, fica aqui, então, ali, né? a informação. É muito É que equilibrado. essa última pesquisa, o Cruzeiro apareceu à frente do Vasco também. Atenção para a 1 a 2, foto. né? 1 a 2. Atenção para a foto. Nosso sonoplasta Madeira vai soltar. Cadê aquele som da... Ele tá fugindo do perigoso, print. Não, eu nunca coloco não faço os dedinhos, não. Meu palpite já está aqui embaixo. Estou trazendo aqui nessa imagem a classificação atualizada do campeonato. O São Paulo está na 13ª colocação com 12 pontos e o Vasco está na 15ª colocação com 10 pontos. Ou seja, um confronto importantíssimo para o tricolor, jogando ainda dentro do Morumbi, precisa vencer e se distanciar dessa zona do descenso, onde estaria o Vasco, muito próximo, Vitória. Ou seja, é confronto para ganhar. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos do Vasco, tanto Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. São 2 vitórias do Vasco, 2 derrotas e 1 empate. Esse empate foi pela Copa do Brasil, mas eles saíram vencedores nos pênaltis. Além disso, o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, que foi contra o Bragantino jogando em São Januário, o Vasco saiu derrotado pelo placar de 2-0. E vamos trazer aqui agora os últimos 5 jogos entre São Paulo e Vasco. 4 foram pelo Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo venceu 2, perdeu 1 na temporada passada e 1 empate. Essa vitória pela Copa do Brasil foi na temporada de 2021. O São Paulo venceu pelo placar de 2-1 e no primeiro jogo havia vencido pelo placar de 2-0 e conseguiu a classificação. Diante do seu torcedor, jogando dentro do Morumbi, o São Paulo tem a obrigação de sair vencedor, até porque está pegando o Vasco, que está em situação muito pior em relação ao longo do tempo nos últimos anos e também nessa temporada. Ou seja, é obrigação São Paulo sair vencedor, apesar dos desfalques que cai muito o rendimento da equipe. Mas enfim, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!